Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Felipe da Play One Cine TV. E nesse episódio nós vamos fazer uma modelagem 3D do zero do Goku, um personagem aí magnífico aí que pertence a muitas infâncias de muita gente aí, inclusive a minha. Então bora lá, vou mostrar desde o zero como a gente modela. Então para começar a gente vai baixar aqui o Blender atualizado. Então a gente vai no Google, digitar Blender Download, vem no primeiro link e no site oficial a gente já consegue baixar ele aqui embaixo. Só esperar alguns minutinhos. Beleza, apertando aqui ele já prepara toda a instalação. Basicamente é só apertar Next, aceitar, dar um Next também aqui o local de instalação e instalação. Bem pessoal, finalizado aqui a instalação do Blender, é só dar um Finish que a gente finaliza aqui. E então já temos o nosso Blender finalizado, instalado aqui no nosso desktop. Só dar um OK. Show de bola, Blender atualizado aí, a versão 2.9, tá bem bacana e agora é só você usar aí o novo Blender. Então pessoal, explicando aqui o básico do Blender. De cara a gente já tem essa interface aqui, ela parece bastante complexa, mas aos poucos você vai pegando, você já vai entendendo as funcionalidades de cada ferramenta. Então aqui a gente já começa com o cubo. Só para vocês entenderem como é tridimensional, a gente tem aqui no canto superior direito os eixos que a gente vai trabalhar. Então seria o eixo Z, o Y e o X. De começo a gente vai chegar a movimentar o nosso objeto aqui, o cubo. Então para movimentar a gente usa a tecla G. Então o G eu posso movimentar para qualquer área o nosso objeto aqui. Se eu apertar com o G e soltar e pressionar o X, eu movimento ele no eixo X aqui também. Se eu fizer isso com o Y, ele movimenta com o eixo Y, e com o Z é a altura, então ele mexe com o eixo Z também. Parte de rotação, a gente pressiona a tecla R e com o mouse a gente já consegue virar ele em qualquer rotação. Mesma coisa funciona para os eixos, então se pressionar a tecla Z ele vai rotacionar no eixo Z, o X no eixo X e o Y ele rotaciona no eixo Y. E a respeito de tamanho, conseguimos modificar o tamanho com a tecla S. Então se pressionarmos a gente consegue ver a escala do objeto aumentando e diminuindo com o mouse. E isso também encaixa com os eixos. Então se eu pressionar o Z ele diminui a altura, o X também, o eixo X, e o Y referente ao eixo Y ele muda a escala. Agora a parte de adicionar objetos, a gente pode adicionar outros objetos caso a gente queira trabalhar em outros tipos de modelagem. Então se eu der um delete aqui, eu deleto o cubo. O Shift A, a gente tem uma variedade de opções aqui. Então de começo no Mesh a gente tem um Plane, podemos adicionar o cubo que já estava, um círculo, também uma esfera, e podemos adicionar também eu creio que seja Susan o nome desse macaco aqui também. Caso vocês queiram começar a trabalhar com modelagem, a gente consegue fazer isso também. E tem uma variedade de objetos aqui que a gente vai ver mais pra frente, como texto, volume, temos também luz, câmera, força de gravidade que podemos utilizar também. De começo a gente vai pegar aqui só para vocês entenderem, retornando no cubo, a gente entra no modo de objeto
no modo de edição, aliás, para editar o nosso cubo. Então a gente vem aqui, pressiona o Tab. Então a gente está aqui com o modo de edição. Se a gente pressiona com a tecla ou com o botão do mouse da esquerda e o Shift, a gente vai selecionando esses pontinhos aqui. Então a gente pode movimentar eles utilizando o G, por exemplo. Então se eu quiser pressionar o G, com os pontinhos selecionados eu tenho a movimentação deles aí. Se eu pressionar com o Z, eu consigo movimentar só no eixo Z. Isso em qualquer área que eu for selecionar. Então com o botão esquerdo eu seleciono todos esses pontinhos aqui, e com o Shift eu vou selecionando os demais pontinhos também. Sobre seleção, a gente também tem as opções aqui das arestas, que clicando aqui pode perceber que os pontinhos já sumiram, porque aqui agora o Blender dá a opção de você selecionar pelas arestas. Então você clicando com o botão esquerdo do mouse, você vai selecionando as arestas, então fica aí mais fácil também. E temos uma terceira opção aqui de selecionar as faces. Isso, dependendo do seu projeto, da sua modelagem, já facilita bastante. Então mesma coisa, selecionando com o botão esquerdo, eu seleciono aí as arestas segurando o Shift. Então eu posso selecionar, por exemplo, a parte de cima e rotacionar a área que eu quiser. Eu posso selecionar duas áreas e rotacionar para onde eu quiser. E assim eu vou trabalhando a minha modelagem. E a última dica, que é bem básica do Blender, para você aumentar o seu objeto, que seria a tecla E, você expande ele. Então eu estou aqui com essa face de cima selecionada, eu pressiono o E e ele faz uma outra divisão aqui, onde eu posso rotacionar sem prejudicar a outra área aí. Então aqui eu tenho uma facilidade maior para modelar o meu objeto aqui. Então utilizando esses simples passos você consegue uma base melhor para você começar a modelar seus objetos e seus personagens. Então pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai modelar o Goku. Então precisamos adaptar a imagem do Goku para que facilite na nossa modelagem. Então vamos dar uma pesquisada aqui nas imagens do Goku para a gente ter umas referências aí. Então escolhendo as imagens, eu vou escolher essa imagem aqui do Goku do Dragon Ball Super, só para a gente ter uma referência de como modelar. Então eu vou vir aqui no Photoshop, eu venho aqui em cima em arquivos, novo, vou pegar uma resolução legal, então 1920 por 1080, já tá bacana, resolução 72. E para quem tiver dúvida aqui, essa questão de cores a gente pode deixar em RGB, porque é uma arte digital que a gente vai utilizar. A parte de CMYK seria mais para impressão, e os outros modos também a gente não vai utilizar, então pode deixar RGB, o fundo branco, e dar um OK. Daqui eu posso colocar a minha imagem, fica show. E eu vou vir aqui também, eu queria uma versão do rosto lateral. Deixa eu ver se eu consigo achar uma face, um desenho bom, onde ele esteja com a face lateral. Bem pessoal, depois de muito tempo eu só consegui achar no YouTube uma versão lateral do Super Saiyajin 2 do Goku. Então vem aqui também, por mais que o cabelo não é o mesmo, eu tirei um print aqui, eu dei um Ctrl C e Ctrl V no Photoshop, no mesmo documento. Então só deixa eu recortar aqui essa área aqui. Aliás, muito bom o canal do cara que publicou isso daí.
a gente vai vir aqui e começar a ajustar para a nossa modelagem 3D. Então, como o Goku ele tem aí a mesma face do Super Saiyajin Deus, então fica mais fácil para a gente modelar, e o cabelo a gente consegue improvisar bacana aí. Então daí a gente ajusta, eu coloco sempre um no queixo, aqui com o Ctrl R, essa parte de cima vira uma régua, então é só você arrastar que você consegue alinhar todo o seu desenho para deixar um só. Então por que a gente está fazendo isso? Quando a gente for modelar, a gente vai colocar essa imagem para a gente ter uma referência no nosso desenho. Então eu até vou pegar essa outra versão aqui desse vídeo para colocar aqui também, e assim eu já aproveito o mesmo desenho. Então o Super Saiyajin 2 do Goku fica a mesma imagem pra gente modelar. Só vou colocar aqui de um jeito melhor para modelar. Daí então aqui a gente vai ajustando. Eu coloco a parte do nariz e vou alinhar também a parte dos olhos e também as orelhas para ficar num modo bem bacana aí para a visualização. É só pegar como referência essa outra imagem também, a gente vai ajustando até ficar do jeito certinho aí. Então aqui a gente vai adaptando e muitas coisas a gente vai improvisando na hora da modelagem. Então eu já vou salvar essa imagem aqui. Eu posso vir aqui então e salvar como JPEG. Beleza. Daí eu venho aqui na pasta que eu coloquei a minha modelagem. Então eu venho aqui na pasta onde eu coloquei o meu JPEG, eu posso vir aqui no Blender e arrastar. Mas antes de arrastar é importante uma coisa: quando a gente arrasta para o Blender, ele já coloca a imagem aqui do nosso Goku para a gente modelar. Mas percebe que a gente não consegue ter uma base como vai ser modelado. Então antes de colocar a imagem, eu venho aqui no canto inferior esquerdo, aqui dessa aba de modelagem, eu venho aqui bem em cima do reloginho um pouquinho e arrasto para direita. O que vai acontecer? Ele vai duplicar essa aba de modelagem aqui. Então eu tenho duas partes aqui para modelar. Se eu vir com o mouse em cima da esquerda aqui e pressionar a tecla 1, ele vai colocar em uma visão com o eixo Y. Se eu vir com o mouse no lado direito e apertar até o número 3, ele vai colocar aí com o eixo X. E o porquê disso? Para a gente ter uma facilidade melhor na modelagem. Se eu colocar, por exemplo, a imagem aqui, eu consigo arrastar ela certinho. O que vai acontecer? Então você percebe que aqui eu joguei a imagem, ele já ficou no ângulo certinho, e nessa visão, como ele está em outro eixo, ele está de uma forma mais não dá para ver a imagem. Então se eu clicar com o scroll do mouse, eu consigo sair dessa visão. Daí é só retornar apertando novamente a tecla 1, e aqui na outra tela a gente coloca o mouse em cima e aperta a tecla 3. Mais uma coisa, a gente joga uma outra imagem aqui também no Blender.
e deixa ela do mesmo tamanho. Ok. Aqui nessa imagem a gente vai jogar um pouquinho para trás. Então eu seleciono nessa aqui e dou um G Y. Eu posso arrastar ela aqui, ó. Se vocês perceberem nessa outra tela, nessa tela esquerda não vem acontecendo nada, mas porém nessa tela direita a gente consegue ver o movimento no eixo Y. Então é só jogar aqui. Faço isso só para melhorar a parte de visibilidade. E aqui a mesma coisa também, que seria essa imagem, eu vou jogar ela um pouquinho para esquerda só para não atrapalhar na minha modelagem aqui. Beleza, feito isso a gente começa então a modelar nosso Goku. De começo, o que é mais fácil a gente fazer é criar um objeto do estilo plano. Então vem aqui em Shift A, seleciono o plano. Vocês podem perceber que ele adiciona o plano nessas duas telas, porque é a mesma área, só que a diferença é que ele dividiu em dois para a gente ter duas visões. Então, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, eu dividi a tela para eu começar a modelar a parte lateral do Goku e a parte frontal. E aqui eu adicionei o objeto plano. Essas duas telas acontecem no mesmo lugar, tanto é que se eu movimentar de um lado vai acontecer a mesma coisa do outro, só que eu prefiro deixar no mesmo em ângulos diferentes a minha câmera. Então aqui eu volto com os números 1 e 3, que aqui é para focar cada um em seu eixo. Fazendo isso, eu quero movimentar aqui o meu plano no eixo Z, aumentar ele um pouquinho mais. Aqui vocês podem perceber que o eixo, quando eu subo ele aqui, ele acaba sumindo atrás do Goku. Mas se a gente rotacionar ele com o R e o Y, a gente consegue já visualizar ele nessa parte aqui. Então eu quero, na verdade, rotacionar ele no eixo X, para ele aparecer aqui na parte da frente. Beleza. E eu quero deixar aqui mudar somente os vértices. Eu vou colocar selecionando aqui, relembrando que para selecionar é com o botão esquerdo do mouse. Então eu venho aqui, seleciono e vou dar um GX para eu mudar o meu plano no eixo X. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui na metade dessa bolinha aqui. Vocês já vão entender o porquê. Feito isso, eu vou diminuir ele um pouquinho no eixo Z, na altura dele. Então eu seleciono os dois de cima, lembrando que para selecionar o botão esquerdo e o Shift seleciona aqui também, daí GZ agora seria, eu quero colocar ele aqui. A parte de baixo também eu posso diminuir um pouquinho. Deixa eu só lembrando como é que tá ficando do outro lado. Então eu posso ir rotacionando aqui, ó, o eixo X. O que ele vai fazer? A gente consegue uma visibilidade melhor nesse lado direito do quanto ele tá rotacionando, né? E a gente dá mais um, deixa eu só ajustar mais um pouquinho aqui, dando um eixo Y, perdão, um eixo X. Eu vou diminuindo ele aqui também. Feito isso, eu aperto o modo Tab, ele volta para o modo objeto. Então eu tento colocar ele aqui mais ou menos no centro, no meio da face do Goku. Então
a gente pode pegar como referência o queixo dele como ponto aí do meio da face da cara do Goku. A gente pode diminuir mais ainda também, colocando, diminuindo a escala dele com SZ. A gente diminui bem. Uma outra forma de selecionar é arrastando, clicando, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando, assim se seleciona todos os pontos. Aqui eu só quero rotacionar essa parte aqui para ficar um pouquinho mais certinha. E nesse lado de direito a gente vai trabalhar agora, a gente só arrasta pro centro aqui também, que é para os olhos do Goku, a parte do nariz dele. Então aqui a gente vai começar a trabalhar o nosso 3D e a gente começa a movimentar aqui. Então, para deixar bem certinho no rosto do Goku, basta a gente selecionar também essas duas partes de cima, o G e o Y. Sei que parece bem confuso, mas vocês já vão começar a entender aí o porquê da gente começar a modelar assim. Vai ficar cada vez mais simples enquanto vocês vão pegando o jeito. Mais uma coisa que a gente deve fazer é adicionar o espelho. O que seria o espelho? O espelho é para você refletir a sua modelagem, para que fique mais fácil, para você não ter que modelar as duas partes iguais. Então o que você faz? A gente vem aqui nessa ferramenta da direita do Blender e add modifier e clica aqui em mirror, ok? Então o que ele vai fazer? Ele criou um espelho aqui. Então se eu modelar aqui, clicar, selecionar e jogar para qualquer lado, ele vai copiar tudo que eu fizer. Então pessoal, bora lá, vamos começar a modelar nosso objeto. Só a respeito do mirror, a gente vem aqui também, mais uma coisa que é importante a gente fazer, é a gente adicionar o clipping. O que o clipping faz? Quando a gente vai renderizar o objeto, para não ter essa separação aqui que a gente está vendo, a gente vai adicionar o clipping. No caso aqui eu arrastei com o G e o X, então agora eu não consigo mais voltar. Isso quer dizer que eu já juntei os dois objetos, então o espelhamento fica muito mais suave. Então eu posso já vir aqui, selecionar essa parte do nariz e eu vou começar a mexer no eixo Y. Então vem aqui, GY. Então pessoal, já vou ajustar aqui. É basicamente selecionar aqui com o botão esquerdo e eu consigo arrastar já o meu plano aqui para ir formalizando o nariz do Goku. Se eu selecionar essas duas partes de baixo, tanto fazendo assim, arrastando com o botão esquerdo, e eu pressiono o E, e se eu pressionar o Z, ele vai movimentar aqui na área do Z. Aqui eu arrasto um pouquinho para frente, e se vocês forem vendo, o nariz está sendo formado aqui. Para vocês terem uma visibilidade melhor, e quiser tirar essas imagens, é só vocês clicarem aqui nessa parte superior da direita, nesse olhinho, nessa visão, vocês tiram aí. No caso aqui é só o nariz, mas no futuro a gente consegue visualizar o rosto inteiro do Goku. Então, voltando aqui, a gente só vai ajustando aqui a parte do eixo, deixando ele um pouquinho melhor.
e vamos deixando ele mais bacana. Então eu só vou arrastando aqui nos eixos X, Y e Z. Então basicamente vai sendo isso. Aqui eu já vou selecionar essas 3 áreas e vou jogar elas para... Vou dar um E mais Y. E aqui eu vou dar, nessa área aqui eu vou dar um GX. Não se preocupe que logo, quanto mais vocês vão mexendo, vocês vão se acostumando com o atalho. Então aqui eu dou um R também Y. Deixa eu dar uma olhada. Isso. Daí vai ficando certinho aqui também. Eu coloco um pouquinho mais pra frente. Aqui a gente já vai tendo o rosto do Goku. Então percebe que aqui desse lado ele também já vai criando a outra versão do rosto. Então a gente não precisa modelar dos dois lados. Vamos arrastando aqui também. Vou dar mais um E. Ele arrasta para baixo também. Deixa eu clicar nessa aqui, arrastar um pouquinho para cá. No eixo Y. Aqui também. Aqui eu desço um pouco. Então vocês meio que vão ter que ficar ligados nessas 2 ângulos. Então eu vou ajeitando tanto no eixo X e Y para ficar aí uma coisa bem bacana mesmo. Aqui eu faço a mesma coisa. E jogo ali pra cá. No caso aqui, a mandíbula. Desce um pouquinho. Como não é tão idêntico, né? A gente pegou ângulos diferentes de imagens, então fica um pouquinho mais difícil da gente modelar. Então vocês percebem que o olho ele começa aqui nessa parte logo após esse plano, e aqui ele já está no ângulo diferente, né? Nos próximos episódios a gente vai desenhar mesmo de um lado e vamos replicar isso de um outro lado, em outro ângulo, de um jeito certinho cada personagem. Isso facilita melhor a nossa modelagem. Mas só para vocês terem ideia, a gente vai acrescentando aqui e a gente vai encaixando certinho. Deixa eu adicionar aqui também. Para facilitar também, a gente tem mais uma ferramenta do Blender que permite a gente visualizar o nosso modelo 3D em vários estilos também, para facilitar a modelagem. Então a gente pressiona a tecla Z e a gente arrasta o mouse para o wireframe. Então o que o wireframe faz? Ele vira tipo um raio-x de modelagem para a gente ter aí, saber o que a gente está modelando. Isso ajuda muito nas modelagens, principalmente nesse estilo que a gente vai tendo aqui. Em 2 ângulos, a gente tem uma imagem por trás a qual a gente vai se baseando. Então nesse outro lado a gente também pressiona o Z e seleciona o wireframe. Então a gente vai colocando aqui e vamos adicionando cada vez mais o nosso objeto.
Se a gente pressionar o Z, novamente voltar em sólido, a gente volta para o nosso modelo 3D. Então a gente tem aqui já, vai tendo uma prévia do que a gente está modelando. No começo ele fica meio quadradão mesmo, mas a gente vai mudar o nosso estilo aqui para deixar mais arredondado e vai ficar bem bacana. Então pessoal, mais uma dica para a gente adicionar também mais arestas. Tem também, a gente seleciona aqui a vértice e a gente vai aqui também e pressiona a tecla E. Assim a gente conecta e não solta mais também. Falando um pouco sobre o movimento do mouse, quando a gente coloca nessas versões de eixo, então aqui a tela está repartida em duas. Quando a gente vai movimentar, a gente sai desse módulo de tela aí também e só consegue voltar apertando na tecla. Se a gente colocar aí para a gente modelar, para a gente movimentar a tela, a gente tem que pressionar o Shift e o Screw também aí para a gente fazer essa movimentação. Beleza? Então continuando aqui, a gente arrasta um pouquinho para baixo essa aresta, essa vértice aliás, e também joga um pouquinho para frente acompanhando essa segunda imagem aqui no eixo Y. Daí a gente seleciona essas 4 vértices aqui e pressiona a tecla F. Aí então ele fecha todo o meu objeto aqui então. Beleza, então continuando aqui a parte da sobrancelha, nós vamos pegar aqui selecionar essas duas partes aqui, vamos pressionar E novamente e vamos apertar 2 vezes o Z, assim ele consegue subir e a gente vai também endireitando essa área aqui. A gente joga um pouquinho mais para cá também e assim a gente vai trabalhando. Se a gente quiser dividir uma face, a gente pressiona o Ctrl R e ele faz uma divisão aqui. Se eu inclinar o mouse um pouquinho mais para essa área, ele vai querer dividir essa parte aqui nesse eixo. Se eu inclinar o mouse mais para cá, ele vai querer dividir todo esse eixo aqui. Então eu quero essa parte aqui também. Assim eu vou conseguir modelar de forma melhor e mais precisa. Então eu aperto o E novamente. Quero colocar mais ou menos aqui em cima da sobrancelha do Goku. No caso, como já dito, a imagem ela tá um pouquinho diferente os ângulos, né? Mas mesmo assim dá para trabalhar legal com esses ângulos. Só arrumando um pouquinho a parte do rosto, a gente vai inclinar um pouquinho melhor aqui e descer um pouquinho mais para baixo. Assim fica mais um rosto mais quadrado do Goku, né? Vamos fazer a parte da testa aqui. Deixa eu só subir essa parte. Eu vou selecionar essas 3 de cima, pressiono o E, ele automaticamente já vai. Se eu pressionar um Z, ele faz um outro ângulo Z. Se eu pressiono o Z de novo, ele coloca o Z, o eixo Z do Blender. Então eu consigo modelar melhor. Deixa eu só desativar essas duas versões aqui. Vocês já podem perceber, ele tá bem quadradão, mas a gente já vai melhorar toda essa interface aí. Nós vamos voltar aqui a parte da testa do Goku.
Vamos inclinando aqui para deixar mais certinho. Por que é bom fazer um geral? Assim a gente tem é tipo um rascunho do 3D, né? Então a gente tem aqui como é que tá ficando o nosso objeto 3D. Depois a gente trabalha nos detalhes. Então a boca, os olhos, a gente tá fazendo mais um geralzão para deixar o Goku de forma mais para a gente ver como é que vai ficar após finalização. Então uma visão geral do seu 3D te ajuda bastante em como você vai finalizar ele. Aqui eu acrescento essa parte também na cabeça. Deixa eu só selecionar essas duas. Aqui também. Eu vou dar um Ctrl R aqui nessa parte, porque eu quero fazer uma ligação com essa parte aqui de cima. Então eu vou vir aqui. Queria que ele se ligasse com essa parte aqui de cima. Como aqui tem um tupete do Goku caindo, não tem como a gente visualizar essa parte aqui. Então a gente dá uma improvisada no 3D, que daí a gente consegue ter uma visão do que a gente pode fazer. Aqui mais uma vez a gente seleciona essas duas faces, essas 4 vértices, e pressiona F também aí para ter a nossa visão. Então saindo um pouquinho aqui, a gente tem o nosso Goku vai ganhando forma. Por mais que ele esteja quadradão, a gente vai melhorando isso. Para começar agora a parte de rosto, cuidar dos detalhes, a gente vai começar a reajustar aí alguns pontos. Então o primeiro deles, eu creio que seja um dos mais importantes, aqui na testa a gente vai dar um espaçamento maior. Aqui também deixar um pouquinho melhor. Aqui a gente dá um Ctrl R, a gente dá uma aumentada também para ficar melhor. Aqui a gente vai modelando um pouquinho também. É trabalhoso, pois no começo você tem que entender a parte de visão das ferramentas, e você vai mexendo muito o 3D para você entender aí. Então se eu vim aqui em Object, colocar Smooth, ele já vai aparentando mais um Goku normal. Se eu colocar Render, já ele começa a ganhar uma forma mais bacana. Então vamos fazendo aí. Deixa eu tirar o Smooth por enquanto, porque daí eu começo a trabalhar. Eu tenho uma visão melhor aí dos polígonos. Deixa eu vir aqui. Aqui eu vou dar um E. O E ele vai dar uma crescida interna. Eu pressiono o E e logo após eu pressiono o S também. Então isso já dá para eu ter uma visão aí dos olhos. Então isso aí já começa a modelar a parte do olho aqui. Novamente eu volto aqui com o Wireframe para ver como são os olhos. Então eu vou pegando aqui, vou modelando de forma que fique mais interessante o meu olho.
Eu posso dar até mais um E e um S para ele diminuir um pouquinho. E mais um E, S. Mas daí eu venho aqui, pressiono o G, Y. Mais um Y, que ele entra mais para dentro. Então, só mostrando aqui, o olho dele já começa a ganhar uma forma bem bacana. Se eu vim aqui nessa ferramenta, no canto direito aqui, e colocar Subdivision, então voltando aqui, eu vou só finalizando a parte do meu personagem aqui também. Vou voltar com a câmera aqui. Aqui ele tem um queixo, então eu vou colocando, adaptando melhor aqui a cada imagem. Deixa eu arrastando o nariz também, eu vou adaptando. Se eu vir nessa parte de dentro aqui, só para facilitar a nossa imagem aqui, também, se eu vir aqui em Smooth, a gente consegue ter uma imagem melhor aí do personagem. Para a gente ter uma versão melhor aqui do nariz, a gente pode vir aqui, ó, selecionar essa área, com E a gente vem aqui e tem um nariz mais nariz melhor. E se a gente for ajustar, a gente arrasta aqui. Também fica bem bacana também. Essa parte da boca a gente pode fazer a mesma coisa. A gente vem aqui, seleciona, dá um SZ também, para ele ficar melhor. E aí a gente vai ganhando aí a boca dele também. No começo parece bem esquisito, mas a gente dá aqui um F também. No começo parece bem esquisito, porém vai ganhando forma aí. Nosso 3D a gente vai aprimorando também. Então se eu vim aqui e apertar o F também por dentro, a gente tem o olho do nosso Goku. Eu vou criar um novo objeto. Dentro desse objeto aqui, eu vou dar um Shift A, cubo. Só que eu não posso relar nele, porque aqui eu posso se mexer, mas como ele está ativado o clipping, ele vai grudar. E depois eu não vou conseguir soltar ele. Então vou mudar, manter ele separado. E vou jogar ele um pouquinho para frente. Aí. Na verdade é interessante fazer um plano, mas
Deixa eu deletar as faces aqui. Esse aqui então seria as sobrancelhas. Por que fica melhor fazer as sobrancelhas separadas, né? Porque a gente tem, quando a gente for colocar textura, a gente tem uma facilidade maior aí para aplicar as texturas. Então, só pra gente voltar aqui com as imagens. Deixa eu colocar um pouquinho para frente. Mesma coisa aqui. Deixa eu só voltar com Warframe para ver mais ou menos onde é a sobrancelha. Então a sobrancelha do Goku ela fica bem em cima do... Ela fica bem em cima dos olhos do Goku. Então eu volto aqui. E jogo a sobrancelha também. Aqui ele tá... Eu adapto também. E jogo essa área aqui também para dentro do meu personagem. Após fazer isso, a gente pode apertar Ctrl L, que ele vai selecionar todo o objeto. Então se você clica em qualquer objeto, por exemplo, um objeto separado que nem está agora a face do Goku, dá um Ctrl L, ele vai selecionar só a face do Goku. Aqui ele vai deixar de fora a sobrancelha. Então no caso aqui eu vou selecionar a sobrancelha, pode ser qualquer verso ou face. Ctrl L ele seleciona tudo. Isso facilita na hora de você for fazer qualquer modelagem aí. Deixa eu só pensar aqui. Eu vou selecionar essas duas partes aqui também, arrastar um pouquinho mais para cá. E vou selecionar essa parte da sobrancelha, colocar um pouquinho mais para cima. Aqui também eu vou deixar um wireframe para entender melhor como é que funciona a sobrancelha. Dando um Ctrl R, eu quero selecionar o meio da sobrancelha aqui, porque eu preciso fazer essa voltinha aqui da sobrancelha. Então, se eu venho aqui Ctrl R e venho aqui em cima, lembrando que em qualquer lado ele pode dividir, mas como eu quero a sobrancelha, eu venho aqui no cantinho, seleciono e arrasto mais ou menos aonde eu quero que ele entre. Eu clico com o botão esquerdo e jogo um pouquinho para cima. Aqui a sobrancelha afundou na cara do Goku, mas de boa, porque a gente dá um Ctrl L e pressiona E. Show! Vocês podem ver que tá um pouquinho já melhor a face do Goku. Tá ficando já mais Dragon Ball Z. Antes tava ficando mais um papel amassado, mas agora já tá começando a tomar forma. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá. Deixa eu arrastar junto aqui também. Um pouquinho para a esquerda. Ctrl X e assim a gente vai adaptando a sobrancelha. Tirar as imagens de fundo que vai atrapalhando também, né? Então, se a gente quiser tirar as imagens, a gente pode ter uma olhada, ver se tá fluindo, se tá ficando bacana, se tá ficando uma coisa bem bacana também. Então a gente pode ter uma visão geral
de como tá ficando o nosso 3D. Isso é legal, a gente dá uma parada, ver se tem pontos a melhorar. Então a gente agora vai começar a trabalhar os detalhes. Se a gente vem aqui em Smooth de novo, ele vai dar um Smooth na sobrancelha também. Ou seja, a gente vai ter uma sobrancelha mais real, digamos assim. É só eu dar um Ctrl R aqui e ampliar os fundos que a gente vai ter uma sobrancelha bacana aqui também. Sobre essa parte do rosto, a gente pode ver que está bem puxado também. Essa parte da bochecha. Deixa eu dar um Ctrl R aqui. E assim a gente consegue não querendo fazer muita zoeira, mas deixa eu voltar aqui pro modo. O modo de Warframe, ele permite não só visualizar todos os pontos, mas selecionar tudo de uma vez. Então, caso tenha algum polígono na frente, fique mais difícil, né, de modelar, selecionar também. Isso é bacana. Então eu venho aqui, mais fácil de modelar, e eu já adapto aqui também. Aqui também já vou endireitando esses pontos que parece que estão mais puxados assim. Eu vou dando uma suavizada aqui também. Então eu vou arrastando um pouquinho, vou inclinando, deixando ele mais tranquilo. Aqui na parte do Goku, a gente percebe que ele tem as dobras em cima da testa, né? Quando ele vira Super Saiyajin, ou tá com muita raiva. E então a gente só dá um Ctrl R aqui que a gente tem aí uma divisão igual do desenho. Então a gente é só arrastar um pouquinho para baixo. A gente tem essa divisão aí, então essa onda aí. Aqui eu dei um delete porque que eu vou fazer uma boca de outra maneira. Eu venho aqui, seleciono novamente os pontos e dou um E. Um E não, como é que é? Eu venho nesse ponto, dou um E e consigo ajustar aqui também. Caso eu queira fazer uma movimentação com a boca também na animação, isso já facilita bastante aí o nosso personagem. Vou só ajustar melhor aqui. Deixa eu analisar a boca do Goku, como é que era. No desenho não tem como saber, então a gente dá uma improvisada aqui também. Vamos deixando mais de forma mais humana, dando uma improvisada aqui.
a gente vai ajustando até a gente chegar aí numa versão que pareça cada vez mais com o Goku. Deixa eu fazer a parte das dobras aqui em cima da cabeça. Vou colocar aqui uma ficou esquisito. Deixa eu dar uma ajustada. Bem, só finalizando a parte dos olhos, a gente pode vir aqui também, dar só mais um E e um S. Agora que o olho dele vai ficar um pouquinho mais flat aí, então ele vai ficar um pouquinho melhor a visualização. Então o Goku já tá ganhando uma forma mais bacana aí. Vamos trabalhar agora a parte do cabelo, né? O grande marco aí do Dragon Ball. Vamos começar nessa. Então o cabelo também eu quero fazer separado. Então eu venho aqui, dou mais um Shift A. Quero selecionar agora um plano. Eu venho aqui e subo. É bacana a gente começar aqui com um quadrado. Vamos selecionar primeiramente um novo objeto. Importante estar no modo de edição, porque a gente já deixa tudo incluso no mesmo objeto, porém meio que como se fosse em várias camadas, vários objetos. Então temos aqui o objeto da sobrancelha, da face e agora do cabelo. O cabelo a gente vai colocar, deixa eu só selecionar aqui tudo, arrastar. A gente vai dar um Ctrl R aqui e vai dar um SY, mais um Y. A gente vai dar um Ctrl R nessa parte aqui e vai dar um X também. Só cuidado para não encostar na outra área. E a gente vai começar a fazer o Goku, o cabelo dele. A gente pega aqui Ctrl L para selecionar tudo. A gente só vai deixar esse lado aqui. A gente dá um E, um X, ele duplica esse objeto. A gente só vai deixar como base para a gente ir usando conforme a gente vai colocando o cabelo. Então agora a gente vai selecionar essa parte aqui e vamos tá aparecendo um coelhinho, mas já já vai começar a ganhar mais forma. Que eu posso dar um Ctrl L também e dar um duplicar, um E, X. Posso vir mais para frente. Posso dar um RZ. E a gente vai colocando aí também. A gente pode baixar um pouquinho esse.
Deixa eu voltar com as referências aqui. As pontas da frente são um pouquinho mais menores, né? Então a gente dá um ZZ, um SZ, perdão. Ctrl L. Olha só que bacana que vai ficar o Goku. A gente pode vir aqui também fazer uma... Vamos fazer o tupete dele. Só dar um Ctrl L. Na verdade, o cabelo dele, o tupete, vai ser separado, porque como o lado dele da direita é diferente da esquerda, a gente não pode fazer dentro do mirror, né? Então, como esses objetos estão no mirror, eu vou selecionar somente um aqui e vou dar um Ctrl J. Assim ele vai bem, pessoal. Agora na parte do tupete do Goku, as duas partes elas não podem estar com objeto estilo mirror. Então, porque aqui no Goku, o tupete dele varia do lado esquerdo para o direito. Então, como aqui os dois estão espelhados, a gente tem que separar um dos tupetes. Isso é muito simples, é só a gente dar um Ctrl L, apertar P e Selection. Assim a gente tem dois objetos já separados. Então, se a gente apertar Tab, a gente volta para o modo de objeto e a gente consegue aí modificar cada um. Então, no caso aqui, eu dou um Ctrl L também. Percebe que ele está espelhado só o dele. Daí aqui é só tirar no canto direito o modo espelhado, que a gente pode aí colocar apenas um objeto. Daí é muito simples, é só a gente vir aqui, dar um Ctrl X, Ctrl Z e a gente também consegue colocar o tupete do Goku. Então assim a gente só vai ajustando aí. Eu vou dar uma acelerada agora na parte do cabelo, que a gente vai dar uma implementada aí, e junto com o pescoço e orelha. Então a gente vai mostrar aí como a gente modelou. Basicamente é só copiar e colar. E caso a gente vai precisando de referência, a gente tem as duas imagens do Goku para ver como a gente vai adaptando a modelagem 3D, beleza? Então fiquem aí com a modelagem 3D acelerada.
Bem pessoal, tá aqui finalizado o nosso Goku. Então, como vocês podem perceber, aqui a parte do cabelo eu acabei duplicando tanto pelo objeto principal aqui, pelo mirror, eu fui somente duplicando a parte dos cabelos, né, arrepiado, e aqui também nessa parte cobrindo as áreas que ia faltando eu fui preenchendo. Sobre o pescoço eu finalizei ele por aqui, então junto com as orelhas, e daí fui seguindo passo a passo aqui de acordo com a imagem referente a cada eixo. Bem, agora sobre a suavização da textura, né? Antes, quando a gente estava modelando, ela estava basicamente no estilo de flat, que seria esse aqui. Quando a gente modela, o flat ele estava presente na modelagem. Quando a gente começa, ele começa com flat. Então, só relembrando, a gente jogou aqui, a gente volta para o modelo de objeto. Aqui em layout, na aba layout, a gente vem em object e coloca o smooth. Além do smooth, se a gente dá uma tecla 0, a gente consegue mexer na câmera, selecionando ela, e com as mesmas teclas que a gente coloca no objeto, a gente consegue mexer ela também. Então o G e o Z, a gente consegue mexer ela, rotacionar a mesma coisa. Então eu posicionei a câmera e a luz que está aqui para a gente ver melhor nosso Goku. Se a gente der um F12, a gente consegue ter o primeiro render aí do nosso Goku. Aqui, só passando, se eu tirar o meu... se eu deixar somente o smooth, o que acontece com ele é que ele não fica tão suave. Então a gente percebe aqui que a boca dele não tá tão suavizada, parece um gráfico meio de Play 2. Então eu colocando aqui o Subdivision, ele dá uma força na suavização. E no render também eu coloco. E daí a gente já percebe a diferença do render aqui. Bem pessoal, então é isso. A aula de hoje foi mais uma introdução da aula de modelagem do Blender. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal que a gente vai trazer muitas novidades por aí. E na próxima aula eu vou mostrar a parte de texturização do nosso Goku 3D. Então vai ficar bem bacana. Sigam a gente nas redes sociais, que vai ficar bem top também. O Goku com os efeitos e textura vai ficar bem bacana. Então é isso pessoal, e até mais.